Olá, pessoal, sejam bem-vindos à pediatria. Hoje a gente vai dar seguimento à puericultura e nós vamos falar de desenvolvimento neuropsicomotor, ou também chamado de NPM. Então, o que a gente vai ver nessa aula? Vamos definir o desenvolvimento, entender quais são os fatores de risco que podem comprometê-lo, entender o recém-nascido e seus reflexos primitivos, a sequência normal habitual do desenvolvimento, para daí sim a gente chegar nos marcos do desenvolvimento infantil. Então, o desenvolvimento nada mais é do que a evolução dinâmica do ser humano. Nos primeiros anos de vida é quando a gente tem a maior vulnerabilidade da criança. Então, agravos nessa fase, eles comprometem mais gravemente o desenvolvimento, mas é também quando a gente tem maior plasticidade. Então, intervenções precoces, elas dão melhores resultados aí nesse desenvolvimento. O desenvolvimento ele é contínuo, então ele também requer um processo contínuo de acompanhamento, justamente para a gente detectar precocemente desvios e atrasos. Então, quais são os fatores de risco que podem comprometer esse desenvolvimento normal? A ausência de pré-natal ou até uma gestação não desejada, intercorrências durante a gestação, por exemplo, o uso de álcool, drogas, infecções ou até depressão materna, intercorrências durante o parto e o período neonatal, o baixo peso ao nascer e até a prematuridade. Então, vamos falar do recém-nascido. O recém-nascido é um serzinho com tônus flexor nos membros. Então, ele é um ser ainda em formação do sistema nervoso central, até meio decorticado. Então, ele assume uma postura de decorticação, que é justamente a flexão dos membros superiores e inferiores. Além disso, ele tem hipotonia de musculatura paravertebral. Ele também é composto de diversos movimentos reflexos que garantem a sua sobrevivência, e ele é composto de reflexos primitivos. Os reflexos primitivos nada mais são do que respostas automáticas e estereotipadas a um determinado estímulo externo. Nós vamos falar de cada um dos reflexos primitivos com o auxílio das imagens do grupo da Unicamp, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo reflexo da marcha. Ele está presente de 0 a 2 meses de vida. Como você testa ele? Você suspende a criança e apoia ela em uma superfície plana, por exemplo, uma superfície de mesa ou hamaca. Quando você apoia, você já vê o reflexo de apoio, que é apoiar o pezinho. Isso é um reflexo do bebê. E aí ele faz um aumento do tônus extensor de membros inferiores e uma extensão de joelho e de quadril. Quando você inclina ele anteriormente, ele faz como se ele fosse andar. Então, ele faz tipo uns passinhos curtinhos, ritmados, como se fosse correr, que nem vocês conseguem ver aqui nessa foto. Então, esse é o reflexo da marcha e ele soma em torno de uns 2 meses de vida. Seguindo, a gente tem o reflexo de colocação das pernas, ou também chamado de reflexo de placing. Ele também dura até os 2 meses de vida. Você testa também suspendendo a criança verticalmente e tocando o dorsinho do pé dela na borda de uma mesa ou de uma maca. Quando você toca o dorso do pé dela na borda, ela faz uma flexão do membro inferior e colocação do pé para cima, como se ela estivesse subindo degraus. Ok? Vamos passar para o próximo reflexo, que é o reflexo tônico cervical assimétrico, ou também chamado de reflexo de Magnus-Klein, ou também chamado de reflexo do esgrimista. Esse reflexo está presente até os 4 meses de vida. Você testa com a criança em decúbito dorsal, e aí você vai virar a cabeça dela a 90 graus para um dos lados. Quando você vira esse membro superior desse lado, para o qual você virou a cabeça, né, o membro ipsilateral, ele faz uma extensão e o membro superior contralateral faz uma rotação e flexão. Então, como se fosse um esgrimista mesmo. A mesma coisa acontece nos membros inferiores, mas é mais difícil de perceber. Então, você consegue ver esse reflexo aí tônico cervical assimétrico. Passando para o próximo reflexo, que é o reflexo da sucção, ele acontece de 0 a 5 meses e ele é essencial para a sobrevivência dessas crianças. Então, o reflexo da sucção pode ser testado, que nem a gente está vendo na foto, com a introdução do dedo entre os lábios. Quando você introduz, isso desencadeia a sucção. Associado a esse reflexo, a gente tem também o reflexo da busca. O reflexo da busca é um reflexo que some mais precocemente, em torno de uns 2 meses de vida.
E ele pode ser testado fazendo um estímulo leve nas comissuras labiais ou no lábio inferior. E esse estímulo, mesmo com o dedo, ele desencadeia a busca do bebê para mamar. Então, ele vira a cabecinha na direção e abre a boquinha como se fosse mamar. Seguindo agora para um dos reflexos mais famosos, que é o reflexo de Moro. O reflexo de Moro ele dura até em torno de uns 6 meses de vida. Ele pode ser testado de diversas formas. Você pode pegar o bebê sentado e levar a uma queda súbita da cabeça, que é o que está sendo visto nessa foto, ou você pode deixar o bebê em decúbito dorsal e erguer rapidamente a pelvis dele, ou você pode dar um tapinha no abdômen, ou você pode dar um susto no bebê. Qualquer uma dessas coisas vai desencadear o reflexo de Moro, que tem 2 fases. Nessa imagem, vocês estão vendo a primeira fase, que é uma fase de abdução dos membros superiores com extensão dos dedos. Então, ele abre os bracinhos. E a segunda fase é uma fase de adução desses membros superiores. Então, primeiro ele faz assim, e depois ele faz assim, e esse é o reflexo de Moro, que dura até os 6 meses de vida. Seguindo os reflexos aqui, a gente tem o reflexo de preensão palmar, que vai até 3 ou 4 meses de vida, e ele pode ser testado exatamente com essa foto. Você pressiona o seu polegar na palma da mão do bebê e ele faz a preensão palmar. E a gente tem o reflexo de preensão plantar, que é um dos que dura mais tempo, ele dura até 10 ou 11 meses de vida. Mesma história, você faz o contato do seu dedo contra o sulco metatarso falângico e aí você tem como resposta a flexão plantar dos artelhos. Então, entendido agora os reflexos primitivos e como é o recém-nascido, como que é a sequência habitual do desenvolvimento? Então, o desenvolvimento ele tem uma sequência crânio-caudal, próximo distal, então do tronco para as extremidades, e ele vai das aquisições mais simples para as mais complexas. Então, vocês vão acompanhar aqui agora nos marcos do desenvolvimento isso. A criança vai adquirindo o controle de cima para baixo, do tronco para as extremidades e do simples para o mais complexo. Então, vamos entender o que são os marcos do desenvolvimento. Eles são orientações para pais e médicos, para que a gente consiga detectar desvios e atrasos no desenvolvimento e atuar precocemente. Lembra da fase de maior plasticidade. Os marcos do desenvolvimento, eles podem sofrer discretas variações de acordo com o estímulo que a criança tiver. Então, uma criança que é muito estimulada, ela vai adquirir os marcos mais precocemente. As crianças que são menos estimuladas, mais tardiamente, mas não deve sair de uma variação, tá bom? Então, vamos começar falando nos 2 meses de vida. Com 2 meses de vida, que nem a gente consegue ver aqui nessa imagem, que é do CDC, a gente vê que uma criança ela segue um objeto já por 180 graus. Ela também já sorri no contato social, ela já presta atenção a vozes. E se a gente colocar ela de bruços, ela consegue já levantar a cabeça e empurrar com os bracinhos, embora não consiga por muito tempo, mas já consegue fazer isso um pouquinho. Agora aqui com 2 meses, eu vou rodar um vídeo também do CDC para vocês, mas eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Com 2 meses, a criança já faz barulhinho, tipo arrulhar. Esses barulhinhos, eles vão aí dos 2 aos 3 meses. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Agora vamos passar para os 4 meses de vida. Nos 4 meses, você está vendo aqui nessa primeira imagem à esquerda que a criança já sorri espontaneamente. Então, é quando a gente se apaixona pelo bebê, porque ele é muito bonitinho e ele parece que ama a gente também. Então, a criança já sorri, ela já ri alto. E ela já começa a balbuciar, né, um pouquinho mais estruturado do que ela fazia antes. Além disso, se você colocar de bruços, agora ela já equilibra bem a cabeça já não tomba mais. E ela, às vezes, já consegue até rolar de barriga para cima e para baixo. Vamos ver um vídeo agora dos 4 meses e eu quero antes que vocês prestem atenção no seguinte. Essa criança, ela está levando as mãos à linha média e enfiando a mão dentro da boca. Mas é só para vocês saberem que nessa idade a criança já consegue pegar objetos com a mão e levar a linha média, em geral, em direção à boca. Vamos prestar atenção nesse vídeo agora então. Agora, trocando para os 6 meses de vida, a gente vai ver um vídeo também do CDC, mas eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Aqui a gente já tem uma criança sentada sem apoio, embora
o apoio, sentar com ou sem apoio, possa variar um pouquinho. Então, às vezes, com 6 meses, tem criança que ainda senta só com um apoio. Mas aqui a gente vê crianças sentadas já sem apoio. E elas têm objetos na mão. É uma fase, inclusive, que ela já consegue transferir um objeto de uma mão para outra. Ela ainda traz as coisas à boca. Ela já faz a apreensão palmar, então, que é pegar os objetos com essa parte da mão. Ela repete sons já mais estruturados, tipo bababá, lalala. E, nesse vídeo vocês não vão ver isso, mas ela também já consegue rolar. Então, vamos ver essa parte do desenvolvimento dos 6 meses. Agora, passando para os 9 meses de vida, a gente já vê que a criança tem aquisições um pouco mais complexas. Então, ela já consegue bater palminhas, ela já consegue, às vezes, falar tipo mamá, papá. Às vezes, também, começar a falar é uma faixa de grande variação. Às vezes, de 9 meses a 1 ano e 3 meses. Então, às vezes, com 9 meses já fala mamá, babá. E também ela já consegue se colocar sentada. De sentada, ela já consegue se colocar em pé, que nem vocês estão vendo nessa imagem da direita. Ela também já faz a pinça do polegar com o indicador e também já consegue apontar para as coisas que ela quer. Inclusive, nessa faixa etária, ela já tem brinquedos preferidos e até já brinca de esconde-esconde. Mas a coisa mais importante que eles têm nos 9 meses, que dá mais trabalho para a gente médico, é a questão do medo de estranhos. Então, aqui nesse vídeo, vocês vão notar isso. Tem a criança, ela está com a mãe, quando ela vai para um estranho, ela chora. E esse é o terror dos médicos, é o terror dos alunos de medicina que vão examinar uma criança de 9 meses que está ótima, e aí, quando você chega perto, ela abre o berreiro. Isso aí faz parte do desenvolvimento neuropsicomotor dessa faixa etária. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo. Agora, com 1 ano de vida, essa criança, às vezes, já caminha apoiada ou até sem apoio por alguns passos. Ela já dá alguns passos sozinha, ela já consegue dar um objeto para uma outra pessoa mediante a solicitação. Então, ela pegou um objeto e você pede e ela dá na sua mão. Ela já pode brincar com bola, ela já brinca de... Cadê o bebê? Achou, que é o que você vê aqui na imagem da esquerda. E aí, se você for ver nesse vídeo agora de 1 ano, apesar de toda essa independência, ainda é uma fase em que a criança ainda chora quando os pais saem de perto. Então, é uma fase de relativa independência, mas apenas perto dos pais. Eles exploram, porém, perto dos pais. O pai saiu, ela chora. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo. Agora, a gente passando para os 18 meses, então 1 ano e meio, é uma criança que já evoluiu muito. Ela já consegue comer sozinha com colher, ela já consegue colocar seu sapato, ela já sobe escada em um pé de cada vez, ela já corre firmemente, ela já consegue construir torres de cubos. Em geral, já fala mais de 10 palavras nessa idade de 1 ano e meio. Ela já consegue até identificar partes do seu corpo. Além disso, ela já consegue, nessa idade, fazer algumas brincadeiras de faz de conta, tipo brincar de boneca e até explorar sozinho também. Agora, vamos passar lá para os 2 anos de vida. Nos 2 anos de vida, é uma criança criada praticamente. Ele já corre bem sozinho, já sobe que nem um doido nos móveis, e essa é a faixa que a gente tem que ter muito cuidado para acidentes, porque, em geral, eles caem bate-cabeça demais. Já salta e pula de um lugar para o outro, constrói torres cada vez maiores de cubos, com 7 cubos em geral, já consegue até rabiscar círculos. Em geral, nessa idade, em relação à linguagem, eles já conseguem juntar 3 palavras. Então, por exemplo, eu quero água. Ele já consegue ouvir historinhas, então é a idade que você pode já contar historinhas mais estruturadas antes de dormir, já ajuda a se despir e até fica copiando o que os outros estão fazendo. Então, a mãe está lavando a louça, ele está lavando a louça. A mãe está arrumando o quarto, ele está arrumando o quarto. Nessa idade, nesse vídeo, o que vocês vão ver? Uma criança correndo, indo atrás da bola, jogando um futebol. Então, para você ver o quanto que ela já evoluiu no seu desenvolvimento. Dá uma olhadinha no vídeo.
Então é isso, pessoal. O que a gente aprendeu de importante nessa aula? Que o desenvolvimento requer uma avaliação contínua, justamente para a detecção dos atrasos e intervenção precoce. A maioria dos reflexos primitivos some até os 6 meses de vida e pode haver variação na idade de aquisição dos marcos do desenvolvimento. Isso depende principalmente de estímulo. Aqui nas referências vocês veem de onde eu tirei as imagens, então tem o site do CDC que tem 1 zilhão de imagens e vídeos de desenvolvimento. E a gente tem esse terceiro link aí, que é um link do acervo de recursos educacionais do SUS, da Universidade Aberta do SUS, em que você vê um médico testando os reflexos primitivos de um recém-nascido. Vale a pena dar uma olhada. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.